alunos, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estejam assistindo. Gostaria de desejar saúde para nós e paciência, cautela, que a gente está vivendo um momento muito difícil da pandemia. Vocês todos estão vendo as notícias e, enfim, está tudo muito difícil para nós, mas a gente não pode desistir, temos que continuar estudando. E hoje, dando prosseguimento às atividades, os materiais que eu tenho passado, hoje a gente vai continuar estudando, fazendo estudo da linguagem, de alguns termos que cabem dentro do estudo da linguagem, que é a língua. Hoje a gente vai estudar o que é a língua. Bem, segundo a apostila que eu mandei para vocês, a língua é um instrumento de comunicação e expressão, sendo compostas por regras gramaticais que possibilitam que grupos de falantes específicos consigam produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Dessa forma, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária. Podemos compreender que, além de ser um sistema linguístico, a língua faz parte da construção cultural e identitária de povos e nações. Bem, gente, o que significa a língua? A língua, basicamente, é a nossa língua portuguesa. Vocês têm a língua portuguesa como exemplo de língua. O que é esse sistema? O sistema são todas as palavras, as regras gramaticais, todos os empréstimos que tivemos de outras línguas para a construção da nossa própria língua. E ela é extremamente importante para quê? Para a nossa identidade cultural, porque nós nos identificamos como falantes do português, mas não somente do português, mas português brasileiro. Então, para além de um sistema linguístico, nós temos um componente da nossa cultura. Aqui temos alguns exemplos de línguas, que tem a língua de sinais, que são as libras, né? Geralmente a língua de sinais ela é composta por quê? Por uma linguagem não verbal. Geralmente são usadas as mãos, algumas expressões faciais. Então vocês percebem que a língua ela não é somente a parte verbal, a parte escrita, mas também a não verbal. E existem línguas que elas se utilizam apenas da linguagem não verbal. A língua portuguesa é um outro exemplo de língua, mas nós aqui no Brasil somos falantes da língua do português brasileiro. Vocês já estudaram em história que nós fomos colonizados pelos portugueses e, a partir dessa colonização, houve o empréstimo dessa língua. Entretanto, como a nossa sociedade desenvolveu de maneira tão independente de Portugal, assim como outros aspectos culturais, a língua portuguesa que nós falamos no Brasil se diferencia e muito do português de lá, justamente por conta da nossa identidade cultural, das nossas trocas com outros países, com outras realidades e também com as línguas indígenas, que hoje em dia elas fazem parte da nossa língua também, né? Nós utilizamos de muitas palavras que foram emprestadas de outros dialetos. Por exemplo, pitiu é uma palavra de origem indígena. Algumas palavras desse tipo, elas não existem no português de Portugal. Por quê? Porque eles não tiveram essa troca como nós tivemos aqui. Bem, outro tipo de língua são os códigos computacionais, que são aqueles códigos que criam sites, criam aplicativos, criam toda essa parafernália tecnológica que nós utilizamos para nos comunicar, para estudarmos. E também a língua inglesa, que é uma outra língua que vocês estudam, que faz parte do currículo de vocês. Bem, o que é a norma padrão? A norma padrão, ela é o ideal, a fala ideal da língua portuguesa, por exemplo. Vamos pensar o seguinte: quando vocês estudam a língua portuguesa, quando vocês estudam as regras gramaticais, vocês utilizam de quê? De um ideal do que é o perfeito da língua, a partir das regras. Então, pense o seguinte: a norma padrão, ela está presente em livros e gramáticas, os quais atestam a forma adequada de usar a língua.
por ser baseada em regras e usos generalizantes de uma determinada língua, a norma padrão é artificial, ou seja, ela não existe de fato. Por que ela não existe de fato? Porque ela nasce a partir da gramática, ela não nasce a partir de uma origem, ela não parte do, por exemplo, nós seres humanos temos gênero, temos idade, temos um contexto social, temos um contexto familiar, e todos esses fatores, eles fazem parte de como nós lidamos com a língua, como nos relacionamos com a língua. E a gente vai estudar isso quando a gente for estudar a variação linguística. Entretanto, a norma padrão, ela não nasce a partir de um ser vivo como nós, ela nasce a partir de um ideal de língua, das suas regras e normas, e como nós devemos usá-las, tá? Bem, a norma padrão artificial, isto é, parte da manifestação em um contexto puro, sem erros ou desvios. Então, pensem a norma padrão como um ideal a ser perseguido na língua portuguesa. A norma culta já é um pouco diferente, pois a norma culta ela parte já de um falante que existe. Esse falante é um falante escolarizado, é alguma pessoa que teve educação, que teve acesso às formas de aprendizado. Então, a norma culta ela está interligada à norma padrão. Por quê? Porque quando a gente estuda por muito tempo, nós geralmente somos, como eu posso dizer, somos expostos, somos obrigados a utilizar a norma padrão. Então, quando esse falante que é estudioso, que teve acesso à educação, ele já conhece alguns sistemas, algumas regras, algumas normas do quê? Da norma padrão. Então, esse falante da norma culta, ele vai apresentar erros? Claro que vai. Por quê? Porque ele não é um falante idealizado. A partir do momento em que ele conhece muito a norma padrão, mas mesmo assim ele comete erros, ele comete desvios, pelo próprio dialeto dessas pessoas que falam da norma culta, ele se desvia da norma padrão. Mas pense o seguinte, a norma culta se refere ao conjunto de padrões linguísticos usados habitualmente pela camada mais escolarizada da população. Em muitos casos, a norma culta se utiliza de regras da norma padrão, mas isso não quer dizer que a norma culta não tenha seus desvios gramaticais. Então, a norma culta é aquela que as pessoas escolarizadas falam. Então, qual é a diferença entre a norma culta e a norma padrão? Pensem o seguinte, a norma padrão se utiliza de um falante artificial, que não existe de fato, ele não nasce a partir de uma família, de um contexto cultural, ele nasce a partir da gramática, que existe apenas em um contexto idealizado, certo? Já o falante da norma culta, ele se utiliza, ele já existe, ele já é um ser humano que tem uma cultura, que tem um certo nível de escolaridade, tem a questão do gênero dele, a questão da idade, e geralmente esse falante é escolarizado, tem certas normas gramaticais internalizadas por ter tido acesso à educação, certo? Então, toda essa questão da gramática, da norma culta e da norma padrão, ela vem aqui para nos alertar que, apesar da camada mais escolarizada da população, os professores, os advogados, os médicos, eles também têm seus desvios da norma padrão. Então, apesar deles terem educação, eles não são detentores da norma padrão. A norma padrão ela existe para além desses falantes. Claro, novamente, os falantes escolarizados eles vão se aproximar bastante dessa norma padrão. Entretanto, como a gente percebeu, a gente tem o nosso dialeto do português paraense, temos questões de idade que influenciam a nossa forma de falar. Então, dessa forma, a norma culta ela é uma forma de se comunicar que se aproxima da norma padrão, mas não é a norma padrão. Continuando, a fala coloquial. A fala coloquial é extremamente importante para vocês entenderem os usos da língua, certo? A fala coloquial ela pertence à língua quando essa é materializada no seu contexto real,
cotidiano. É quando nós usamos a língua para nos comunicarmos com nossos amigos, num jantar, numa festa. Por exemplo, eu, Natália, sou professora de língua portuguesa. Entretanto, quando eu estou me comunicando com vocês, eu me utilizo da norma padrão de língua portuguesa. Eu tento me aproximar o máximo possível da norma padrão. Mas quando eu estou em um contexto mais leve, entre amigos, eu vou utilizar de um tipo de comunicação, de dialeto, em que eu esteja mais livre dessas convenções, dessas regras, ou seja, a fala coloquial. Então, prestem atenção. A fala coloquial, ela se difere muito da norma padrão. Por quê? Porque a norma padrão, ela parte de um contexto idealizado, já a fala coloquial de um contexto real, cotidiano, na nossa vida cotidiana, o que a gente vive no dia a dia, o que conversamos com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos, as mensagens que nós mandamos na internet, pelo WhatsApp, quando a gente está conversando livre dessas convenções sociais, dessas regras, certo? Um exemplo bastante comum é quando conversamos com amigos, tanto na internet quanto pessoalmente. Como estamos em um contexto mais leve entre pessoas que nós conhecemos, estamos suscetíveis a usarmos uma linguagem menos elaborada ou rebuscada. Usamos bordões ou até gírias nesse tipo de contexto informal. Entretanto, quando estamos na escola, em uma produção textual de língua portuguesa, você deve se utilizar de todo o conhecimento linguístico e gramatical para se expressar. Dessa forma, o contexto escolar exige de você o uso padrão da língua. Então, percebam, a própria língua ela vai mudar a partir dos contextos que a gente vive. Isso a gente vai estudar um pouco mais lá para frente. Então, percebam que a fala coloquial é essa fala contextualizada na nossa vida, no dia a dia, tá? Aqui a gente tem um exemplo muito interessante para vocês começarem a entender a questão do contexto de fala. Por exemplo, nós estamos aqui nessa imagem, está numa praia, tem um surfista e ao lado desse surfista tem um homem vestido de terno e gravata. E ele fala exatamente assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente. Então percebam que ele fala de uma maneira extremamente rebuscada. Ele não está de acordo com o contexto que ele deveria falar. Então, a gente percebe que ele está tão inadequado para esse contexto, assim como a fala, as roupas dele também. Ele está de terno e gravata e ele está vestido de forma inadequada, de forma errada para o contexto. Então, não adianta, assim, uma pessoa ter todo aquele conhecimento de língua portuguesa e se utilizar em situações como essa. Por quê? Porque ele vai estar inadequado para o contexto. Então, como vamos ler aqui o que diz o texto, né? Podemos comparar as escolhas que fazemos quanto ao uso da língua à forma como nos vestimos. Assim como há um tipo de vestimenta para cada ocasião, há uma norma linguística específica para situações formais e informais. Veja o caso do surfista executivo ao lado. Não só os termos por ele usados, mas também sua forma de se vestir são impróprios ao contexto que está inserido. Por isso, nesse caso, há inadequação do uso da língua falada. O mesmo pode ocorrer na escrita. Então, a língua falada por ele, o texto em si, gramaticalmente, ele não está errado, mas para o contexto, ele está errado. Certo? Por quê? Porque esse contexto social aqui da praia, ele nos incita, coloca, nos deixa suscetíveis a uma linguagem um pouco menos rebuscada, um pouco mais leve, de acordo com o contexto de praia, que também é um contexto de se vestir de maneira de roupas de praia, de biquíni. Então, toda essa questão do contexto, ele é extremamente importante para o estudo da língua, certo, gente? Então, por hoje, é só. Essa semana vamos estudar isso, tá? E eu vou aguardar vocês, as atividades que eu passei essa semana. E logo, logo estaremos fazendo uma live, tá bom, gente? Muito obrigado e até mais.